Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, é Ele que age para que as três pessoas da Trindade sejam um só Deus. Porque é o amor que vai unir o Pai e o Filho e o próprio Espírito Santo, de tal forma que eles sejam um só Deus. Toda relação humana com Deus se dá pelo poder do Espírito Santo. Por isso é que toda vez, se a gente for rezar 50 vezes, o pessoal diz assim, não basta pedir ao Espírito Santo só de manhã, não, tem que ficar pedindo em toda oração que faz. Então, acabamos de pedir o Espírito Santo, se for ter outra palestra agora, vamos pedir o Espírito Santo outra vez. Se for ter uma oração, vamos pedir o Espírito Santo outra vez. Será que o Espírito Santo tem prazo de validade? Então, não é isso. É que para eu me relacionar com Deus, eu necessito do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que cuida das relações. É aquele que unifica, que faz um. Então, o Pai e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito são um, graças a esse amor da Trindade, esse amor em ato, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, qualquer relacionamento de amor entre eu e meu irmão de comunidade, entre os membros da minha família, entre minha namorada e eu, entre meu namorado e eu, entre meu marido e eu, entre o meu superior e eu, entre a moça que está me atendendo da loja e eu. Qualquer relacionamento pode ou não ser santo, dependendo da minha abertura ao Espírito Santo de Deus. Não, qualquer cristão vai se relacionar, por exemplo, com o caixa do supermercado de uma maneira diferente de um não cristão. É verdade? Deveria ser assim. Porque até o meu relacionamento com o caixa do supermercado, que passa ali 5 minutinhos, passa as minhas compras, me diz o preço, me dá o troco, ou passa o meu cartão, até esse relacionamento, ele deve ser feito no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, agora vem o nosso tema, é fonte da vida, é fonte de vida, e é fonte de água viva. Eu vou deixar isso para o Elton, tá? Mas ele é fonte de vida e fonte da vida verdadeira. Toda vida que é verdadeiramente vida de Deus em nós, tem como fonte o Espírito Santo. Não adianta você procurar outra fonte. Hoje em dia está em moda o coaching, que não é uma coisa que combine muito com uma caminhada no Espírito. É em Deus que está a minha esperança, é em Deus que está a minha confiança. Está em moda também a busca dos filósofos, Está muito engraçado a gente ver o pessoal seguindo os filósofos nas redes sociais, decorando frases do filósofo X, do filósofo Y, do filósofo Z. Então, aquilo me dá uma tristeza quando eu vejo pessoas, às vezes, consagradas, pessoas que fazem parte de movimentos sérios, buscando o filósofo X,
Não importa qual seja, não estou dizendo que eles sejam maus filósofos, não. Eu estou dizendo é que nós, batizados, nós temos uma fonte que é a única fonte de vida, é a única fonte de água viva. E se por acaso, e certamente isso existe, se um filósofo desse faz alguma coisa que me leve, ou diz alguma coisa que me leve a Deus, foi pelo Espírito Santo que ele disse. Não sei se vocês entendem. Não há verdade fora do Espírito de Deus. Então, às vezes, você pega um filósofo que fala mal da igreja. Eu recebo muito WhatsApps com encaminhando essas coisas de filósofo. Aí eu digo, Senhor, hoje tu queres testar a minha paciência, tudo bem. Aí eu pego o link lá do filósofo e vou saber qual é a origem daquela frase dele. O que ele diz da igreja? O que ele diz da palavra de Deus? O que ele diz acerca da verdade? E eu me deparo com filósofos que falam muito mal da igreja, que são ateus de carteirinha e que se declaram ateus, que são favoráveis a uma moral que não é a moral da igreja. E porque aqui e ali dizem uma coisa lógica e bonita, aquela lógica e bonita que eles disseram viraliza. E eu começo a seguir o filósofo. Não há verdade fora do Espírito de Deus. Jesus diz, aquela frase que a gente conhece, a igreja inteira conhece, graças a Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A fonte da vida é o Espírito Santo de Deus. Jeremias 2:18 vai dizer uma frase, essa sim, fundamentada na verdade, essa sim, verdade. Ele vai dizer, vou citar de cor, gente, hoje eu tive uma grande surpresa, eu marquei toda a minha Bíblia para essa palestra e fui rezar com a Bíblia na varanda, chegaram umas visitas, eu acho que levaram a minha Bíblia, então eu fiquei com a Bíblia toda desmarcada, mas eu vou citar porque é uma frase muito conhecida, Aí ele diz, céus, pasmai, terra, tremei de espanto e terror, porque abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas fendidas que não retêm a água. Eu posso ter errado no versículo, mas porque realmente não tive tempo de procurar quando eu cheguei. Céus, pasmai, terra, tremei de espanto e terror, porque abandonaram a mim, fonte de água viva. E como se isso não bastasse, cavaram para si cisternas rachadas, cisternas fendidas, que não retêm a água. Nós aqui do Nordeste, mas hoje em dia, inclusive pessoas do Sul, estou vendo ali o pessoal tomando um chimarrão, o quanto nós temos sofrido com a seca, inclusive lá no Sul. Nós sabemos o horror que é uma cisterna fendida. A gente faz a cisterna, chove, a cisterna enche, mas ela está rachada e a água vai toda embora. Então, nós cremos que o Espírito Santo é a fonte da vida. Ele é a única fonte da vida.
Ele pode inspirar, vamos dizer, um filósofo desse ou um coach desses? Pode. São pessoas de boa vontade. Mas quando é inspiração do Espírito, é exatamente de acordo com a palavra de Deus. Ou então não vem do Espírito. Então, vamos dar uma olhadinha na ação dessa fonte viva, fonte de água viva, fonte de vida, né? No Veni Creator é a fonte de vida. Fons vivos. Já aprenderam o Veni Creator? Fons vivos ignis caritas. Então, é na mesma frase, ele é fonte de vida e aquele que acende a caridade, ignis, né, que faz a ignição. Né? Antigamente a gente tinha carro que não era digital, então a gente precisava da ignição, aquele foguinho que fazia o motor funcionar. Né? Isqueiro, antigamente, né? O isqueiro tinha aquela centelha que fazia o fogo acender. Né? Então, ele é ao mesmo tempo fons vivos, fonte de vida, né, em latim, e ignis caritatis, quer dizer, aquele que acende a caridade, que no fim é a mesma coisa. No fim é a mesma coisa. Jesus, em João 6, 63, todas essas passagens estão na leitura que vocês vão fazer, mas pode abrir, é muito bom abrir, é crucial. Em João 6,63, Jesus vai dizer, é o Espírito que dá a vida. É o Espírito que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse, ou seja, a minha palavra, eu mesmo, são espírito e vida. Bastava a gente ficar aqui, mas eu tenho muita coisa para dizer. Eu sugiro que vocês leiam, que vocês ruminem essa passagem. É o Espírito que vivifica. O que não vem do Espírito, o que vem da carne, não traz vida. É o Espírito que traz a vida verdadeira. É o Espírito que te une a Deus. É o Espírito que te faz feliz. É o Espírito que te faz santo. Em qualquer homem e mulher do mundo. Amy, o meu amigo não é batizado e não tem fé. Uma pena, né? Mas tudo que levar o teu amigo à verdade e a Deus é obra do Espírito Santo, que não habita nele, porque o pobre não é batizado. Mas o Espírito conduz o povo de Deus. O relacionamento dele com o Espírito Santo é totalmente diferente do meu. Eu sou filho de Deus, eu sou batizado, o Espírito habita em mim. Mas tudo que é verdade, tudo que leva a Deus, não tem outra fonte. Só o Espírito de Deus. Só Ele é fonte de vida. Claro, Ele, o Pai e o Filho, né? É evidente. O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. Se eu pudesse, eu fazia um papel de parede e não vendia para ninguém, ia dar para todo mundo. Para as pessoas botarem esse versículo assim nos quartos, né?
na parede, fazer um quadro, botar no espelho do banheiro, botar na testa, comer, qualquer coisa. Desde que a gente saiba que é o Espírito que dá a vida, a carne para nada serve. Os autores espirituais, o que eles dizem? O Espírito tem o poder de elevar a carne. Porém, a carne tem o poder de extinguir o Espírito. Olha como é sério, né? Com outras palavras, tá, gente? Mas está no texto de vocês também, e isso é um pensamento de um grande teólogo que está sendo esquecido, que se chama Garrigou-Lagrange. Vou soletrar. G-A-R-I-G-O-U, é o nome dele, Garrigou, sobrenome L-A-G-R-A-N, L-A-G-R-A-N-G-E. Garrigou, que é um nome bem estranho, né? Deve ser santo, porque com o nome desse, pobre. Então, Garrigou-Lagrange. O Garrigou-Lagrange, ele é dominicano e, evidentemente, é tomista. E o Garrigou-Lagrange teve vários seguidores muito bons, mas se você lê o Garrigou, você vai entender que nós temos um organismo espiritual. Do jeito que nós temos um organismo, vamos dizer assim, biológico, né? Enquanto nós estamos aqui, vocês estão fazendo a digestão do café, né? O organismo de vocês está funcionando, tá? Vocês estão, enquanto nós estamos aqui, o sangue de vocês está circulando, né? Por favor, não inventem de parar essa circulação. O coração está batendo, o cérebro está pensando, não é? Então, nosso organismo biológico e psíquico existe. Porém, existe também um organismo espiritual, que é muito mais valioso, muito mais belo, muito mais alto, muito mais sublime do que o organismo biológico, que é uma beleza, né? Quando a gente vê a medicina, quando a gente vê a ação da medicina num parente nosso, num amigo que está doente, você diz, meu Deus, que coisa estupenda, que coisa maravilhosa. Eu fiz uma vez um cateterismo, né? E pedi ao médico para virar a televisão para mim, né? Que eu pedi que não me sedasse, né? E aí ele pôs aqui pela perna o cateter e eu fiquei olhando, disse, vai me explicando. Ele foi me explicando por onde o catéter estava passando, por onde a veia ia, o que ele ia ver. Aí mostrou meu coração, né? Que naquela época não tinha uma placa de colesterol, agora tem, né? E eu fiquei, meu Deus, que coisa espetacular, né? Que coisa fantástica. E teve um momento que ele teve que me sedar, né? Eu acho que eu estava interferindo demais, porque eu dizia que coisa linda, que beleza. E ele não precisava ver a beleza daquele, ele precisava ver o que estava acontecendo comigo, né? E eu me lembro que quando eu saí assim da sedação, aí Deus me disse, você achou bonito? Muito mais lindo é o seu organismo espiritual. Então, a vida espiritual, ela eleva a nossa carne. Ela tem esse poder de elevar nosso ser inteiro, de divinizar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, né? De nos salvar, de nos divinizar. Porém, a vida na carne tem o poder de extinguir o espírito.
Lembra São Paulo? Não entristeçais o Espírito de Deus. Em outras traduções, não extingais o Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito de Deus. Não desprezeis o Espírito de Deus. E aí você vai dizer, e qual é o alimento dessa vida que vem do Espírito? Qual é o alimento dessa vida espiritual? A gente vai ver já. Vamos voltar para João. O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. Jesus estava desprezando a carne? Não. Jesus estava dizendo exatamente isso que o Garrigou diz. O Espírito é capaz de levar tudo, mas a carne tem essa capacidade de extinguir o Espírito. As palavras que eu vos disse, ou seja, a palavra de Deus, né? O Evangelho, a palavra que a gente chama Bíblia, né? As Escrituras, e com elas o magistério da igreja, e isso é muito importante. Magistério da igreja é a interpretação da palavra de Deus para hoje. Nós que temos os cabelos brancos, que não é o meu caso, vocês que têm os cabelos brancos, né? É porque eu nem pinto nem nada, eu sou loura natural, né? Então, nós vimos o que aconteceu em 68. Com aquela história toda do festival de Woodstock, a liberação feminina e não sei o quê, houve inclusive um cardeal, houve um levantamento dos cristãos contra a encíclica Humanae Vitae. Isso vinha do Espírito? Não. Porque o Espírito reconhece o que vem de Deus, o que é de Deus. E graças às virtudes cardeais, o Espírito que te foram dadas no batismo, o Elton falou das virtudes cardeais? Vai falar hoje, né? Então, quando o Elton falar, vocês vão saber, porque eu não vou entrar nas virtudes cardeais. Mas no batismo me são dadas os dons teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes infusas ou cardeais, que são prudência, justiça, temperança e fortaleza. Então, graças a essas virtudes cardeais, os cristãos teriam que, como pessoas que vivem no Espírito, deveriam ter sido os primeiros a acolher aquela palavra do magistério da igreja, que era absolutamente profética. Mas os cristãos, os católicos, tinham sido mordidos pelo mundanismo. Os católicos tinham sido mordidos pela serpente e recusaram literalmente o magistério da igreja. Então, o magistério da igreja para nós, os documentos principais, os documentos papais, eles são tão palavra e vida quanto a palavra de Deus, porque eles se baseiam na palavra de Deus e são a palavra de Deus interpretada pela igreja para nós hoje. Então, o Papa escreve uma encíclica sobre ecologia. Ah, que besteira, não vou nem ler. Como assim? O Papa escreve um documento sobre ecologia, você tem que ler e tem que obedecer. Eu gosto muito de jardim e planto muita fruta e trato de fruta e trato de flor e trato de tudo. Eu comecei a tratar o meu jardim diferente depois que eu li a encíclica do Papa sobre ecologia. Porque é aquilo que Deus quer. Eu comecei a tratar o meu lixo diferente, porque é aquilo que Deus quer. Deus vai se meter com o lixo da sua casa? Vai.
porque ele quer elevar o lixo da minha casa. Ele quer fazer com que o lixo da minha casa não seja lixo. Ele quer fazer que o lixo da minha casa seja um bem para o meu irmão. Entende? Então, quando Jesus diz, as palavras que vos disse são espírito e vida, Jesus está se referindo ao pão do céu, que ele acabou de falar, né? João 6, mas Jesus está se referindo à sua palavra como interpretada pelo magistério da igreja. Tá? Então, aqui a gente tem, como eu disse, um mundo. Primeiro, é o Espírito que dá a vida. Qual vida? A vida sobrenatural. A vida eterna. É o Espírito que dá a vida. Por isso é que eu quero fazer meu papel parede. É o Espírito que dá a vida. A vida sobrenatural, a vida eterna. A vida nesse organismo sobrenatural que é um desconhecido para 900% de nós. Nós não sabemos como lidar com o nosso organismo espiritual. Eu vou já dizer. A carne para nada serve. Os desejos da carne, o poder, o possuir, as concupiscências, o prazer, a idolatria. As concupiscências nos levam à idolatria. E você quer conhecer uma época da história? Olhe para as concupiscências que eles exerciam. Você quer conhecer os romanos? Estude o que eram, por exemplo, os banhos romanos. E vocês vão ver que os romanos idolatravam o poder e que o poder vinha junto com o sexo. O ídolo deles era o sexo. Para os romanos, matar uma criança não era problema nenhum. Nenhum. Porque o sexo estava acima da vida. Então, hoje os arqueólogos encontram centenas, milhares de ossos de crianças quando eles fazem as escavações nos territórios romanos. Dá para entender? Então, você lendo as épocas, você vê a idolatria das épocas a partir da concupiscência daquela época. Do desejo de prazer, de poder e de possuir. Por isso é que ontem eu falei que Mamon, né, segundo Raniero Cantalamessa, segundo o Papa Francisco, ele é o pai de toda a idolatria do nosso tempo. O Deus dinheiro que dirige a nossa vida, que fez com que as mães passassem o dia fora de casa. Nós estamos na segunda geração de órfãos. Segunda-feira passada, um menino de 14 anos se jogou pela janela porque levou uma bronca da mãe. A orfandade. Por quê? Porque é preciso que o pai e a mãe trabalhem para ter mais dinheiro, para viajar mais, para curtir mais a vida, para que meu filho tenha o que eu não tive. Grandes coisas. Entende, gente? Hoje, lendo a nossa história, nós veremos a idolatria do dinheiro, a carne, a concupiscência dos olhos. João fala, né? João vai falar da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da concupiscência da vida. E nós não sabemos, às vezes, o que é a concupiscência dos olhos. Está aqui a concupiscência dos olhos.
Eu não posso ficar um momento sem ver aqui o meu WhatsApp, sem saber o que foi. Acabo de ver que chegou aqui uma mensagem do meu filho do Canadá. Com licença que eu vou ver aqui se meu filho chegou no Canadá ou não. Espera aí, só um minutinho, eu vou parar a palestra, porque eu não posso deixar de ver agora. Isso aqui é concupiscência. Não o celular em si, né? Mas o que eu faço do celular, as redes do celular. Né? O YouTube, meu YouTube agora está me dando 217 sugestões. Daqui para o fim da liderança eu acabo de ver esses 217. Eu não estou aí para ter 1000, não estou nem aí. Eu vejo o que eu quero, eu mando nele, não é ele que manda. Tem coisas boas. E tem coisas que fazem. Eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Não sei por que eu estou... tem coisas nas redes sociais que estragam a minha oração, estragam a minha vida espiritual. Atenção, porque me fazem raciocinar diferente do raciocínio de Deus. O que eu estou dizendo é muito grave. As redes sociais, o que é, meu filho? Me fazem usar a minha mente de uma forma diferente da mente de Deus. Pegar o Evangelho de Marcos. Vamos voltar lá para Marcos, eu volto já para João. Aí a Mei vai ter que me dar mais 10 minutinhos, tá? Eu nem olho para ela porque... O que acontece? Vamos pegar o Evangelho de Marcos. Nós podíamos pegar qualquer um, tá? Marcos é o menor. Jesus, como a gente sabe, né, Deus não dá ponto sem nó. Deus não prega prego sem estopa, né? São 2 ditados que nós temos aqui no Brasil. O que significa? Em tudo, Deus tem um objetivo, tem uma lógica. Se eu pegar a história da salvação e for ver a ação do Espírito na história da salvação, eu vou ficar pasma. No início não havia nada, Deus criou o céu e a terra, Deus criou as águas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Pai, no princípio que é o Cristo, pelo poder do Espírito Santo, criou todas as coisas. O homem peca. Um pecado do tamanho do pecado original corta o relacionamento com Deus. E o homem vai esperar uma nova intervenção do Espírito Santo na história. Aí, vou pular um tempinho, tá? Aí Deus chama Abraão. Deus envia Abraão. Deus capacita Abraão pelo poder do Espírito Santo e começa a criar um povo novo. E cada vez que esse povo faz uma besteira, como escolheu o rei Saul, por exemplo, porque eu quero ser igual a todo mundo, se os outros povos têm rei, eu também quero ter rei. Olha o mundanismo. Olha o mundanismo que extingue o espírito. Olha o desejo da carne que extingue o espírito. O espírito intervém e manda Davi. Dá-se uma batalha espiritual do tamanho do mundo, que é uma batalha entre Saul e Davi, mas é uma verdadeira batalha espiritual. E Davi finalmente se torna rei de Israel. Pronto, agora nós estamos bem, né? Porque foi o ungido de Deus, então todos os nossos problemas estão resolvidos. Aí o Davi
cai na concupiscência da carne, comete adultério. Lá se vem outra vez o Espírito de Deus que suscita Saul. Depois o povo cai, Deus suscita os profetas. E o povo cai, e Deus suscita outro profeta. E o povo cai, Deus suscita outro profeta. E o povo cai, e Deus suscita João Batista. E aí vem João Batista, Maria, José, Isabel, Zacarias, aquela turminha cheia do Espírito Santo, que entra numa batalha espiritual com o mundo, e vem Jesus Cristo, aí é que a batalha fica feia mesmo, o Espírito Santo confirma, envia, sustenta, faz a quênose do Filho, ressuscita, começa a igreja cheia do Espírito Santo. Aí começamos nós, né? Aí a queda, aí o Espírito Santo suscita, aí cai, o Espírito Santo suscita. Suscita um concílio, suscita um papa, suscita santos. Um só santo, João Paulo II, um só santo é capaz de transformar o mundo. Um. Quando João Paulo II disse isso, ele disse: Jesus e os santos do Brasil. Espera aí, Nossa Senhora não aparece aqui. Nossa Senhora de Fátima não vem aqui para ser Nossa Senhora de qualquer coisa. Tanto faz. E o Brasil não tem um santo, nós estamos perdidos. E estávamos mesmo. Aí os papas começaram a canonizar santos brasileiros. Canonizaram os mártires do Rio Grande do Norte. 70 mártires da Eucaristia do Rio Grande do Norte. E o Espírito Santo intervém na igreja através de nós, das novas realidades eclesiais que se seguiram ao Vaticano II. E o Espírito vai continuar intervindo para elevar a história, para elevar a humanidade. Deus quer elevar a humanidade ao céu. O que vem depois, eu não sei. Mas dá para a gente ver que Deus não age aleatoriamente. Deus, ele tem o seu plano. Eu vou criar todas as coisas, eu vou criar o homem. Quando o homem cair, eu vou restaurá-lo. Quando o meu povo se desfizer, eu vou suscitar um novo povo. Quando esse novo povo cair, o meu espírito trará um rei santo. Quando esse rei fizer besteira, eu vou mandar um outro profeta e por aí vai. Quando a minha igreja estiver se afastando do povo, eu vou suscitar o Vaticano II. Então Deus é focado. O Espírito de Deus age com uma lógica. E as redes sociais acostumam a nossa mente a um pensamento aleatório que nos afasta da palavra de Deus e da oração. Você fala inglês? Okay, what do you think about this matter we're talking about? You can answer in any language. É como se eu falasse uma língua e Deus falasse outra. Vocês imaginam pela palavra de Deus, pelo magistério da igreja, Deus dizendo assim, esqueci teu nome. Deus dizendo assim, olha, eu ontem falei com a Dara, tudo bem? Aliás, a Dara tem cabelo liso, é igual dela, liso também. Não sei se tem chapinha. Aliás, eu estou precisando fazer uma chapinha no meu cabelo, porque ele está arrepiado. Eu vou fazer uma escova inteligente mesmo. Falar em escova, ela tem uma loja que vende escova e maquiagem.
Olha que legal. Aliás, a maquiagem é um dos produtos mais vendidos no mundo inteiro. E ele é um economista, eu vou conversar com ele sobre isso. Nossa, ele está num prédio tão legal, esse prédio do escritório dele. Aliás, a última vez que eu fui no Empire State, eu achei assim tão baixinha na frente dos outros prédios. Aliás, eu sou baixa, né? 1,60 m só, 1,59 m, e cada vez diminuindo mais, porque a velhice vai diminuindo mesmo a pessoa. Aliás, eu preciso ir no geriatra, né? Tem vários geriatras bons, mas eu acho que o melhor geriatra... Não, é coisa de melhor, eu adoro presunto. O melhor presunto para mim é o presunto de Parma, né? Falar em Parma, eu acho que os italianos vão ganhar a Copa esse ano, né? Isso é um pensamento aleatório. Isso é o tipo de pensamento das redes sociais. E os jovens, especialmente, porque não têm a mente formada, né? Os jovens, especialmente, eles estão tendo muita dificuldade de rezar, muita dificuldade de ler a palavra de Deus e dificuldade até de prestar atenção numa palestra como essa. Fui pregar no Acampus, sexta-feira, anteontem. Ontem ainda estava toda doída. Vocês notaram que eu fiquei aqui assim, né? Nem me mexi. Por quê? Porque de 10 em 10 minutos você tem que dançar reggae. De 10 em 10 minutos você tem que se jogar no chão. Você tem que fazer uma brincadeira, porque eles não prestam atenção mais do que 10 minutos. E o normal, há 20 anos, era 20 minutos. Agora são 10. Então, quando eu prego para jovem, eu fico toda hora olhando o relógio, não é porque eu quero acabar a pregação, é porque de 10 em 10 minutos eu tenho que fazer uma brincadeira. Vocês entendem? Se você pegar, eu ia pegar o Evangelho de Marcos, aí resolvi pegar a história da salvação, né? Então, depois vocês podem pegar o Evangelho de Marcos e você vai vendo que Jesus não cura as pessoas sem um propósito. Jesus não ressuscita um morto sem um propósito. Porque a lógica de Deus e da teologia e da linguagem escrita e das relações verdadeiras que vêm do Espírito Santo não é um pensamento aleatório, é uma lógica, a lógica humana mais básica. Se A mais B é igual a C, então C menos B é igual a A. Essa é a lógica. Lógica mais crassa, mais óbvia, vamos dizer assim. É isso que os teólogos usam, é isso que os filósofos usam, é isso que os pensadores sérios usam. Premissas verdadeiras são fundamentais num pensamento lógico. Eu olho para minha irmã aqui, que está todo ano na liderança, e digo, ela está de blusa de bolinha. Então, ela faz parte do bloco Bola Preta do Rio de Janeiro. Eu posso estar partindo de uma premissa falsa. A criatura não gosta nem de carnaval. Mas eu parti da premissa falsa de que ela era do bloco Bola Preta do Rio de Janeiro, porque ela está com roupa de bolinha. Se a premissa é falsa, todo o meu raciocínio é falso. E o raciocínio aleatório é um raciocínio falso, mundano, que me distrai, que me dispersa
e que me faz perdido quando eu busco a vontade de Deus. É como o raciocínio de uma pessoa que parte de uma premissa falsa, e só o que a internet tem é premissa falsa. É impressionante como as pessoas chegam a conclusões a partir de premissas falsas da internet, que são uma mentira. Eu assumo como verdade que ela é do bola preta, porque ela está com camisa de bolinha. Então, se eu assumo a premissa falsa como verdade, todo o resto do meu raciocínio é mentiroso. E se ele for aleatório, é pior ainda. É também como o raciocínio da pessoa que está centralizada em si. O raciocínio de alguém centralizado em si parte sempre, ou quase sempre, de premissas falsas. Porque ela vê o mundo a partir dos seus olhos e não a partir dos olhos do Espírito. As redes sociais, que eu não estou condenando, eu uso as redes sociais. Quer dizer, eu uso uma rede social, que é o WhatsApp. Né? As redes sociais trazem coisas muito boas. Estou falando com meu filho que está no Canadá. Isso é muito bom. Porém, elas mal utilizadas me distanciam do modo de Deus raciocinar. Como raciocínio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que me ilumina, vocês vão ver isso, né? Para me levar a Deus, para me levar à verdade. Então, eles me distanciam do raciocínio do Espírito. E eu não consigo mais rezar. Porque eu não falo mais a mesma linguagem de Deus. Eu não falo mais a linguagem da lógica do amor. Eu passei a falar e a ser escravo da linguagem aleatória do mundo. Ok? Deu para entender? Sim ou não? Ah, graças a Deus. Fechou parêntese. Tá? Então, Marcos vocês veem depois, porque em vez de ver Marcos, eu resolvi ver a história da salvação. Tá bom? Achei que era mais... O Espírito é que vivifica, é a fonte da vida. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Nós temos... Agora vamos para Romanos 8, 5. Nós temos um organismo espiritual, que é o que vai para o céu. É nossa alma que vai para o céu. A nossa carne vai morrer. Aquele chocolate gostoso que eu comi ontem alimentou a minha carne. Infelizmente, eu não comi chocolate, porque tinha acabado. Ele pode ter alimentado a minha carne. Dificilmente alimentou o meu espírito. Com quem é que eu me preocupo mais? Com o meu corpo ou com o meu espírito? Eu perco alguns quilos de gordura. Eu estou me referindo à gordura do meu corpo ou à gordura do meu espírito? Com efeito, os que vivem, Romanos 8, 5. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito desejam as coisas que são do Espírito. Ontem nós vimos a assídia,
que é a falta de gosto com as coisas de Deus. Não me sinto atraído. Hoje nós vamos falar da tibieza, que é quando eu estou tão empachado de coisas da carne que eu tenho preguiça, tibieza, eu me torno morna. Uma água tíbia é uma água morna. Uma água... Vale, sumiu a bandeja, está dentro da Bíblia, desculpe. Uma água tépida é uma água morna, uma água tíbia. Então eu posso ser cristão consagrado, eu posso ser sacerdote, eu posso ser bispo, eu posso ser cardeal e entrar na tibieza. Porque eu me preocupei mais em alimentar o meu corpo e a minha carne do que em alimentar o meu espírito. Eu tive uma tia que eu nunca conheci, mas era folclore lá em casa. Essa tia, provavelmente ela tinha um distúrbio, né, mas não foi identificado na época. Ela morreu dentro de uma rede porque ela comia tanto, ela engordava tanto, que ela não tinha mais como sair da rede. Aí, quando eu começava a engordar, meu pai dizia, olha a tia fulana, eu entrava num pavor. Então, tem umas pessoas assim que se tornam folclore na nossa família, né? Pois essa tia fulana era o folclore da nossa família. O que nós fazemos? Quando nós alimentamos demais a nossa carne, nós ficamos como essa tia, vou chamar de tia Filó, tá? Porque aí está gravado, depois minha mãe vê, meus parentes veem, né? Meu pai no céu está vendo, oi papai, perdão, pronto. Então, a gente vai ficando tão pesado e vai gostando tanto da carne, do conforto da carne, da animação da carne, do poder da carne, do prazer da carne. Eu vou gostando tanto do dinheiro que a carne pode me dar, que eu vou me tornando pesado. Garrigou-Lagrange diz que essa pessoa, ela é como um pássaro que não consegue abrir totalmente as asas. Ela abre aqui no meio, porque é morna, é tíbia. Essas pessoas não vão voar. Santa Teresa dizia sobre essas pessoas, né? A Mei pode me ajudar se eu errar. Santa Teresa dizia sobre essas pessoas, não tenha medo, elas não vão fazer nenhum progresso. Não era isso que ela dizia? Não tenho medo que elas façam nenhum progresso, porque não vão fazer, são mornas, são tíbias. Então, quando nós alimentamos demais a nossa carne, seja porque nós queremos subir de posto, por causa do mundanismo espiritual, seja porque as nossas intenções ao entrar na igreja, ao servir a igreja numa realidade nova, as nossas intenções não são as melhores, são intenções mundanas, seja porque nós gostamos mesmo de ficar na frente da televisão, fazendo zap nos canais, ou porque a gente perde muito tempo nas redes, naquela concupiscência dos olhos, a curiosidade, um assunto que não tem nada com você, o YouTube te remete para ele.
seja porque nós comemos demais, dormimos demais, fazemos exercício físico de menos, satisfazemos as nossas vontades demais, nós nos tornamos mornos. Podemos ser religiosos, padres, leigos consagrados, nós nos tornamos tíbios. Porque é tão melhor ficar aqui nessa cama, que é tão mais gostoso. Ai, detesto peixe. Fazer abstinência, nem pensar. Come ovo. Então não come, melhor ainda. Jejua. Como é que nós alimentamos o nosso organismo espiritual? É outra palavrinha com A. Qual é? Não é assídia, não é azáfama, que a azáfama não vou falar, mas faz parte da assídia. Ascese. Ascese. O meu economista virou teólogo. O que é a ascese? É a mortificação da minha carne para alimentar o meu espírito. Não pense você que um cristão que não faz ascese tem um espírito bem alimentado. É a segunda coisa. Vou dizer qual é a primeira. Então, a ascese mais simples que você puder imaginar. Não estou a fim de fazer oração. Ponto. Mas porque eu amo Jesus, porque a minha vida espiritual é para sempre, e o meu estar afim ou não é para agora, eu vou rezar. É uma ascese que vai te fazer viver uma virtude. Deus te deu no batismo a virtude infusa da fortaleza, e você, escolhendo Deus e dizendo não à sua vontade e saindo de você, pela virtude da fortaleza, você diz sim à vontade de Deus. Isso é ascese. Cuidado para não confundir com estoicismo. Os estoicos, eles faziam penitência pela penitência. Então, isso é alimentar a carne dele. Eu sou capaz de ficar sem comer por 3 dias. Vai tomar banho, qualquer pessoa é capaz. Entendeu? Mas no nosso caso, não. Eu renego a minha carne por amor a Jesus para crescer espiritualmente. Hoje nós somos muito comodistas. Aperta um botão, o vidro do carro sobe, aí o resultado, ó, como é que ficou meu braço, de tanto subir. Se eu tivesse feito esse movimento, eu não tinha ficado com o braço mole assim. Uma coisa é ficar com o braço mole, outra é ficar com a alma mole. Eu aperto um botão, a televisão liga. Eu estava na Suíça uma vez pregando numa casa de retiro. Todo mundo estava olhando lá para fora para um capim que estava sendo feito. Aí eu me levantei para fechar as cortinas, né? Brincando, eu disse, vou fechar as cortinas para vocês não olharem. A cortina não vinha. Aí uma pessoa muito delicada, né? Disse assim, embaixo da tua mesa tem um botão. Eu... Aí voltei com aquele sorriso, né? Aí botei a mão embaixo da mesa, a mesa todinha, porque eu não sabia onde era, né? Porque eu não via nenhum fio, né?
Aí a cearense foi lá, apertou o botão, era uma sala como essa. Todas as cortinas fecharam. Até hoje eu morro de vergonha, meu Deus. Mas é nosso hábito. É o nosso hábito. É tudo o mais fácil possível. A comida é pronta, a cama é pronta, o chuveiro, a água já vem quente, o sabonete só falta passar em você sozinho. Não tem mais o que fazer. E nós queremos que a vida espiritual seja assim. Não é. A lógica de Deus é outra. Eu preciso provar o meu amor a Ele. E eu provo o meu amor dizendo, essa Laís não sabe inglês, eu vou ensinar inglês a Laís. Né? A Marilene está triste, eu vou visitar a Marilene com um chimarrão. Né? Sem crachá, está doente, eu vou no hospital ver a Mazé. Eu queria ficar em casa, viajar até o Rio Grande, não sei de onde ela é. De onde? É onde? No Rio Grande do Sul? Daqui que eu chego no Rio Grande do Sul são 12 horas de voo, um voo mais barato, para em todo o aeroporto que vê. Me custa, mas eu vou, porque eu amo a Deus e amo a Marilene. Me custa ensinar inglês a Laís, eu vou ter que ficar perdendo não sei quantas horas, mas eu vou porque a Laís precisa. E porque Deus habita na Laís, e porque a Laís é Deus, assim, é Jesus para mim. Então, é assim que a gente alimenta o organismo espiritual. Quando eu saio de mim para amar, quando eu deixo de fazer o que eu gosto para amar. Quando eu deixo de fazer, atenção, o que eu preciso para amar. Eu tenho uma filha que é psicóloga, é fantástica, absolutamente perfeita. Né? Nos meus olhos de mãe, é a filha mais perfeita que eu tenho, e é a única. Né? Os outros 3 são homens. Mas ela tomou uma decisão, ela não vive folgada, não. Não vive folgada de jeito nenhum. Ela tinha tanto paciente que ela estava sem ter como almoçar. Aí ela tomou uma decisão. Não, eu vou educar meus filhos. Eu estou educando os filhos dos outros, ela atende muitos pais, né, muitas crianças, muitos adolescentes, se especializou em alguns tipos, né, de necessidades. Ela tomou a decisão, eu vou educar meus filhos. Eles ganham bem menos. A renda familiar caiu. E aí eu falei com ela, minha filha, como é? Mamãe, eu vou educar meus filhos. Eu não tenho como trocar meus filhos por dinheiro. O que ela fez? Ela alimentou pelo Espírito Santo o organismo espiritual dela. Os meninos estão no colégio, ela está atendendo. Atende 5 pacientes só por dia. Chamou uma outra psicóloga, dividiu os pacientes, resolveu o problema dela. Há atos de ascese que alimentam a vida do Espírito em nós. Sem a ascese que despreza, entre aspas, a carne, nós não teremos, olha o que eu estou dizendo, nós não teremos a vida do Espírito em nós. Ou nós vivemos no Espírito,
ou nós vivemos na carne? Aonde você estiver, na escola, no trabalho, o que não falta é a oportunidade de fazer ascese. Francisco, aquele vidente de Fátima, sabe qual era a ascese do Francisco? Ele hoje é São, né? São, é Francisco não, como é o nome dele? Jacinta Francisco, né, Francisco? Pronto. E a ascese do Francisco, que ele disse a Nossa Senhora, e a Nossa Senhora aprovou, foi, ele tinha sede, ele dizia, por causa dos pobres pecadores, eu vou aguentar um pouquinho mais a sede. Só isso. Só isso. E rezava o rosário, evidentemente. Só isso. A ascese da Jacinta, que nós saibamos, foi aceitar morrer num hospital sozinha, sem os pais. Com isso, ela alimenta o espírito. Mas se você for ver a quantidade de coisas que a gente faz num dia, nós estaremos alimentando muito mais a nossa carne do que o nosso espírito. E aí a fonte de vida não jorra em nós. Fica aquele pássaro que é tíbio, que não consegue abrir as asas, porque não é capaz de negar a si mesmo por amor a Jesus e ao irmão. E o segundo alimento, que é o primeiro, que é uma condição sine qua non, sem a qual não se vive a vida do Espírito, que é a fonte de vida, é o cuidado com o pecado venial. O que acontece com a gente? A gente não está nem aí para o pecado venial. Na missa vai ser perdoado. Então, eu estou aqui com a Dara e vejo que a Dara está precisando de brinco. Vejo que a Dara tem orelha furada, mas não tem brinco. Eu tenho brinco. A Dara vai já gravar um programa de televisão, vai precisar de maquiagem. Eu tenho maquiagem. Mas eu faço de conta que não vi que ela estava sem brinco e faço de conta que não vi que ela estava sem maquiagem. Afinal, vou me meter na vida da menina? Eu cometi um pecado venial. A matéria não é grave. Estar sem brinco não é uma coisa grave. Estar sem maquiagem para fazer um programa de televisão, no caso dela, não é uma coisa grave. No meu é gravíssimo. Né? A matéria não é grave. Eu, na verdade, me omiti de fazer a Dara ficar mais bonitinha e mais apropriada para a televisão. Foi um pecado venial. Que eu faço porque eu não estou, na verdade, nem aí para a Dara. E nós vamos cometendo, não sei que pecado venial a gente comete, né? Uma mentirinha aqui. Esse da mentirinha é terrível. Uma manipulaçãozinha ali para que seja feita a minha vontade. Outra mentirinha ali que não vai fazer tanto problema. Um pensamento de vaidade que eu dou uma alimentada nele. Uma expectativa de orgulho que eu acabo tendo. E eu vou vivendo com esses pecados veniais que estão no meu coração. É do meu coração, né, do coração do homem, que saem as paixões, os adultérios, as mentiras, os roubos, os homicídios. E eu não cuido do meu coração.
Eu não estou me importando muito com os desejos mais profundos do meu coração. E peco por pensamento, por atos, por vontade, né? Por palavras e por omissões. Na missa eu peço perdão, passo a segunda e vou adiante. Mas o pecado, mesmo o pecado venial, faz com que essa fonte de água viva, essa fonte de vida, chegue a mim só aquele tiquinho, só aquele tiquinho. E aí os dons de santificação não agem em mim. Isaías 11. Temor de Deus, a prudência, a sabedoria, temor de Deus, prudência, sabedoria, o discernimento, a piedade. Eles passam a não agir em mim. Eu não vivo as virtudes, porque eu não sou capaz de me negar, eu não sou capaz de me sacrificar, eu não sou capaz de sair de mim. Então eu não vivo a virtude da caridade, nem da humildade, nem virtude nenhuma, porque eu estou vivendo para mim. Daí nem eu abro as asas, né? Outros escritores espirituais usam, não estou me lembrando quem é, usam a figura de um barco à vela. E eles dizem que a virtude é um barco que eu, como é que se diz? Remo. Então exige esforço meu, exige sair de mim, exige ascese. E que os dons são como num barco com velas abertas. Se eu não vivo a ascese, eu nem tenho força para remar, nem tenho força para abrir minhas asas e voar e levar o meu corpo comigo, nem tenho força para abrir as velas para o sopro do Espírito me levar e para eu viver dessa fonte de água viva. Nós somos uma geração que é aquela geração que os padres às vezes diziam, os catequistas diziam, não tem problema não, Deus é amor, Deus vai te perdoar, e é verdade, mas eles não, os nossos catequistas, alguns depois os mais recentes, eles não cultivaram, não nos ensinaram a cultivar as virtudes. E os pais não ensinam os filhos a cultivar as virtudes. E querem os dons do Espírito. Vai tomar banho. Como? Se você não alimenta a sua vida espiritual. Como você vai ter o temor de Deus? Como você não vai ter a tibieza? Como você não vai ter a assídia? Você vai ter assídia, você vai ter tibieza, você vai dormir na oração, você vai se distrair porque está com um pensamento aleatório, porque você alimenta mais a carne do que o Espírito. Você pode até rezar todo dia, está rezando mal. Porque quem reza quer sofrer com Jesus, por amor a Jesus, por amor ao irmão. Quer estar junto com Jesus, por amor a Jesus, por amor ao irmão. Então, haveria outras coisas para nós falarmos, né, sobre a vida do espírito, sobre o organismo espiritual. Mas vou falar só mais de uma, que é a graça que nós falamos. A graça. Esse espírito de vida me dá uma vida no espírito, sopra as minhas velas, sustenta as minhas asas, me leva para cima, né? Me faz viver os frutos do espírito, Gálatas 5. Me faz desprezar e não viver os frutos da carne.
Hoje, os frutos da carne que São Paulo fala são a base para nós vermos como é que eles se aplicam hoje. Hoje, um fruto da carne pode ser vício de televisão. Que é uma alma tíbia. Então, a graça, não, está em ordem de prioridade, tá? Evitar o pecado venial. Segundo, ascese. E junto com a ascese, a força da graça. Porque sem a graça, você não faz nada. Então, esse espírito que é fonte de vida é um espírito que quer nos elevar, nos santificar, fazer com que nós vençamos a batalha contra a carne. E do jeito que ele intervém na história da humanidade, ele intervém na tua vida hoje. Hoje. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só age na renovação carismática. Deus me defenda, Deus me livre. Deus nunca ouça a sugestão dessa pessoa tão ignorante. O Espírito de Deus age na igreja e no mundo inteiro. E age nos batizados com um poder especial. Deus conta conosco para trazer a vida do Espírito à humanidade inteira. Amém? Não dá nem para fazer revisão, né? Ave Maria.